Quem aí acompanhou a pintura da Brasília que eu postei nos shorts? Para chegar naquele padrão teve todo um procedimento antes. Ah, Jefferson, mas se não vai postar aqui no YouTube aqui o procedimento da pintura da Brasília? Já tenho tudo gravado e vou fazer o lançamento para vocês aqui no YouTube, com todos os procedimentos que eu utilizei, sem ser aquele vídeo rápido e corrido. Mas vamos focar aqui no vídeo de hoje. Como fazer uma preparação, taqueamento de uma lateral, com vincos que fiquem bem alinhados e fique uma coisa bem bonita de ver. Primeiro eu foco em fazer os vincos ali. Pego uma fita, estico ela de fora a fora, olho na horizontal para ver se a fita não está torta. Faço da mesma maneira no vinco de baixo, bem alinhadinho, sempre conferindo ali na parte horizontal para ver se não ficou ondulação na fita ou se ficou a fita torta. Se a fita ficou torta, retira e faz de novo, para não correr risco de ficar nada torto. Feito isso, tiver as fitas todas certinhas, já inicio o taqueamento ali com um taco rígido e uma lixa 320. Talvez vai ter gente que vai perguntar: Jefferson, mas você não vai aplicar controle de lixamento? Galera, falar uma coisa para vocês, os primers de hoje em dia, os primers de qualidade, eles já vêm com um controle de lixamento próprio deles. Você faz a aplicação do primer, né? Ele vai aparecer ali ele vai ter uma tonalidade ali sem você lixar, e quando você começa a lixar, ele vai começar a mudar de tonalidade. Esse é o controle de lixamento deles. E a partir daí, né? Desde a primeira lixada, eu faço a aplicação de um controle de lixamento a pó para poder fazer o refino, né? Mas vamos aí focar nessa primeira etapa. Como vocês podem ver, eu foco em fazer ali sempre onde está a fita, né? Para a gente poder fazer um vinco bem alinhadinho, sempre chegando no limite da fita sem forçar muito. Que às vezes se você força muito na fita, a fita acaba rasgando e o seu vinco acaba ficando torto. É o que eu sempre falo, sempre faço o taqueamento sem forçar na peça, entendeu? Não força na peça, não force no vinco para você poder fazer o taqueamento. Que se você acaba forçando, às vezes acaba entortando a chapa, ou então você rasga a fita e o seu vinco acaba tendo aquele desnível, acaba ficando torto e fica aquele negócio feio depois que você faz a pintura, né? Sempre deixa a lixa trabalhar por você. Você não precisa forçar a lixa ali com o taco, entendeu? Sempre apoia a lixa com o taquinho ali, vai fazendo o lixamento, o movimento de lixamento, até que o primer esteja totalmente lixado, né? E como vocês estão vendo aí, para poder fazer essa borda de roda ali, na onde a lateral fica mais estreita, eu utilizo um taquinho rígido também, só que um pouco mais estreito, para poder fazer esse taqueamento. E já faço ali naquela parte ali de cima da lanterna traseira também, né? Que é uma parte um pouquinho mais estreita, sempre utilizando o taquinho. E daí para fazer aquela borda de roda ali, onde é uma parte meio curvada, eu pego um taquinho cilíndrico com a mesma lixa e venho fazendo movimentos assim de cruzados, né? Eu não posso fazer com o taco indo e vindo no mesmo movimento, porque eu posso acabar marcando a peça e ficar... Quando você fazer a pintura, a peça pode ficar com marcas, né? Então sempre faz um movimento ali cruzados, né? E bem macios para não poder estar marcando a peça. Faço da mesma forma ali naquele pedaço do vinco de baixo, né? Sempre com a fita. Faço o lixamento com o taquinho. E aí, como vocês podem ver, ó, depois de eu fazer o lixamento com o taco cilíndrico, eu pego a lixa 320 mesmo com a mão, fazendo bem de leves ali, para poder fazer um acabamento melhor, tirar algumas marcas algumas marcas mais agressivas de lixa, né? Mas sem forçar, sempre só para dar uma refinada nas marcas ali da lixa 320. E após fazer esse primeiro procedimento, né, eu faço a limpeza da peça ali, passo o ar, porque ele sempre acumula poeira, né, do primeiro lixamento. E aqui que eu faço? Eu estico a fita em paralelo com a primeira fita, né? Que daí eu vou acompanhar e vou seguir o mesmo alinhamento da primeira fita, ó. Sempre olho, sempre faço com cuidado, para poder estar colando ali, ó, e ficar uma fita bem paralela com a outra, sem ter nada, sem uma ficar em posição diferente da outra, né? Então tem que ser bem certinho, bem alinhadinho, quase colando uma fita na outra, né? Lembrando que não pode colar em cima da outra, né? É só um modo de dizer. Você tem que passar uma bem paralela com a outra para você poder fazer o taqueamento do lado inverso, né? Confiro ali na horizontal, né? Para ver se não deixei torto, né? E já inicio o taqueamento do lado inverso. Pego aquele mesmo taquinho que eu já mostrei para vocês na etapa anterior, né? Para poder fazer esse vinco, né? Essa dobra que tem ali, ó. Sempre com lixamentos cruzados, nunca um lixamento na horizontal somente, porque olha lá, tá vendo, ó? Ele vai criar uma marca ali, ó, que depois vai ser difícil de remover. Então tem que sempre ser na maciota, fazendo sempre o lixamento ali de formas cruzadas, né? E para você poder fazer o nivelamento ali e alinhar bem o vinco.
e não deixar marca na tua peça. Concluindo todo o taqueamento na parte do vinco ali naquela dobra, eu já pego o taquinho normal ali, ó, e faço o taqueamento da mesma maneira que eu fiz na primeira etapa, né? Faço o taqueamento ali bonitinho, sempre cruzado, sempre cruzando as passadas, que aí você vai conseguir um acabamento legal aí, lembrando que sem forçar a peça, né? Se tiver defeitos na peça, você vai ter que continuar taqueando até o defeito sumir. E lembrando que para a gente poder fazer esse procedimento ficar bom, a preparação tem que ser bem caprichada também, né? Se você fazer uma preparação que não fique legal, você vai aplicar o primer e vai começar o lixamento, vai começar a aparecer muitos defeitos e você vai ter que acabar tendo que agredir demais a peça para poder nivelar os defeitos, né? E você vai acabar tendo que reaplicar um primer aí para cobertura, né? Ou então até mesmo a aplicação de massa poliéster. Então por isso que a primeira etapa é muito importante, né? Para quem acompanha aí meu canal há um pouco mais de tempo, eu também tenho vídeos no Instagram, no TikTok. Lá eu tenho os vídeos da preparação dessas laterais aí, aplicação de massa poliéster, taqueamento com tacos maiores, né? Para poder a gente ter um nivelamento mais preciso possível para a gente chegar nessa etapa do primer e só fazer o lixamento, o nivelamento ali de acabamento, né? Porque se tiver que agredir demais, você vai ter que reaplicar primer ou reaplicar massa poliéster para corrigir defeitos e a gente não quer isso, né? E quem perguntar aí por que eu tô fazendo lixamento com taco pequeno, então foi o que eu comentei agora há pouco. A preparação dessa lateral foi feita sempre com tacos acima de 30 centímetros, né? Então elas foram preparadas com massa poliéster, todas taqueadas num taco bem grande, né? Então ali o risco de ficar tremidos ou marcas ali de preparação são mínimos, né? Só fazer o procedimento certo para chegar nessa etapa aqui a gente não sofrer nada. Aí eu venho fazendo o vinco, né, da parte de trás ali que eu não mostrei. Ali, como vocês podem perceber, o vinco ele vem morrendo ali, né? O vinco de cima ele vem morrendo ali na próxima curva. Faço também a parte do vinco de baixo ali, ó, bem naquele esquema lá que eu já falei para vocês, né? Sempre passadas cruzadas para não estar marcando a peça, né? E para tá dando aquele acabamento, pego a lixa, faço na mão mesmo, bem sutil, só para poder estar retirando algumas marcas de lixamento um pouco mais agressivas que ficam, né? E feito todo esse procedimento dos vincos, né? Os vincos já estão prontos, então eu já venho retirando as fitas, né? Tiro a fita de cima, tiro a fita de baixo, para a gente poder estar conferindo como é que ficou. Passo o ar ali, ó, faço a limpeza e depois eu venho com uma lixinha na mão mesmo, vou mostrar para vocês após a limpeza. Ó, eu dou uma conferida ali na horizontal para ter certeza de que ficou bom, né? E aí olho ali o alinhamento. Trabalho de preparação é isso, gente. Tem que sempre cuidar para não passar nada, né? Porque se você quer entregar um serviço de excelência, tem que ter paciência, tem que ter capricho, entendeu? Aí alguém pode estar me perguntando, mas por que você vai passar fita de novo se você já fez? Agora eu vou fazer a parte do refino, entendeu? Então eu vou passar a fita ali, porque eu vou fazer o refino. Como eu já fiz o taqueamento todo com o taco rígido, com uma lixa 320, eu vou fazer o refino ali, eu vou passar controle de lixamento a pó e vou fazer o refino na Rokit. Aí não sei se vai dar para pegar no vídeo, mas ficou pequenos poros ali, ó, nessa parte aí, ó, alguns porozinhos, microporos, né? Nessa lateral. Então o que eu faço? Eu faço a aplicação de uma massa para pequenas correções, né? E para poder para poder tirar esses microporos, né? Para a gente pintar o carro, ficar com uma lateral bem lisa ali, sem nenhum tipo de defeito, né? Faço a aplicação da massinha de pequenas correções e espero ela secar. E depois venho fazendo... Eu estou fazendo a aplicação ali do controle de lixamento a pó, já para iniciar o refino com a Rokit ali com uma lixa 400 e depois uma lixa 600, né? Passo o controle de lixamento em toda a parte onde eu fiz o lixamento com a 320, né? Porque daí eu vou ter uma orientação ali da onde eu estou fazendo refino, para não ficar nenhuma parte sem fazer refino e acabar prejudicando o teu trabalho aí e aparecendo riscos de lixas depois da pintura, né? Aí, como vocês podem ver, eu tô fazendo o lixamento das massinhas de pequenas correções, né? Só para tirar os mini poros que ficaram na lateral. E feito isso, né? Repasso o controle de lixamento onde eu lixei e já inicio o refino ali com uma lixa 400, né? Na Rokit mesmo, sem estar forçando, tá, gente? Sempre fazendo o refino, sempre tomando conta com os cantinhos, né? Porque se você acabar forçando muito a Rokit no cantinho, vai acabar pelando, vai acabar abrindo o primer.
E daí vai prejudicar teu trabalho aí. Você vai ter que reaplicar primer para poder ficar um serviço decente. Tem gente que pinta por cima de massa, por cima de chapa exposta, mas o meu trabalho não é assim, entendeu? Eu sempre faço o serviço, tem que ter uma base ali de proteção para a gente não ter nenhum tipo de problema, aparecer marcas futuras, entendeu? Então eu sempre trabalho desse jeito, ó, sempre cuidando com os cantinhos, sempre passando sem forçar, entendeu? Sempre cuidando e conferindo bem para ver se os riscos estão saindo, né? E o controle de lixamento serve para isso, né? Para você ver se você está lixando corretamente ali, né? E se não vai ficar nenhum tipo de risco de lixa, né? Então esse é o procedimento que eu faço. E finalizando todas as partes ali do vinco, eu já venho fazendo a limpeza de novo da peça, né? É um trabalho repetitivo, né? Mas é um trabalho necessário, né? Aí o que eu faço? Repasso o controle de lixamento, repasso a fita, né? Não o controle de lixamento. Repasso a fita no lado inverso de novo, né? Da mesma forma que eu fiz nas primeiras etapas, né? Repasso a fita em cima, tiro a fita de cima, repasso a fita embaixo e vou tirar a fita de novo, né? Pra gente, daí vou reaplicar o controle de lixamento, né? Como vocês vão poder ver aí. Vou reaplicar o controle de lixamento nos cantinhos e daí vou começar a fazer o refino ali, porque ali estava a fita, né? Daí não era possível passar a Rokit e fazer o refino ali por cima da fita, né? Então é assim que eu faço. Aí eu pego a Rokit e vou passando, né? Do mesmo jeitinho que eu falei para vocês, sempre com cuidado, sempre tomando conta com os cantinhos, né? Para a gente não ter nenhum tipo de abertura de primer, né? E também tomando cuidado, né? Fazendo com cuidado para a gente não perder o nivelamento da peça, né? Esse procedimento que eu faço é só refino mesmo, né? Só refino. E como eu já taquei toda essa parte do vinco superior, dessa parte ali da dobra, eu faço o refino ali, ó, bem na maciota com uma lixa 400 e lixa 600, né? Faço na mão mesmo ali, ó, bem com cuidado, bem no jeitinho pra gente não entortar nada, né? Então isso aí com o tempo você vai adquirindo, né? Ali eu repasso o taquinho, né? Porque eu percebi que ficou uma parte que faltou um pouco de lixamento, né? Então é isso, é assim esse procedimento que eu faço. Ali eu percebo que ficou alguma parte ali que não ficou muito legal, né? Pego o taquinho e faço novamente. E finalizando todos esses processos de refino, né? Eu já venho retirando as fitas e depois disso vocês vão perceber que o vinco ficou muito acentuado, ficou uma quina muito acentuada. E o que eu faço? Pego uma lixinha 600 e vou passando só para quebrar essa quina, sabe? Bem na maciota, bem tranquilo, pra gente não entortar, só para quebrar o excesso da quina que fica nos vincos, né? E aí não pode faltar o lixamento nessas partes ali onde vai as lanternas, os cantinhos. Ah, mas aí vai a lanterna, não aparece nada. Gente, é necessário, é crucial fazer o lixamento, porque se eu faço a pintura ali e depois sem o lixamento, eu vou lavar o carro, passo um jato de água ali com a VAP, vai desplacar essa pintura, entendeu? Por isso que é importante fazer o lixamento de todas as partes do carro, inclusive todos esses cantinhos dessa grelha, aí dessa churrasqueira, que tem gente que chama de churrasqueira, a gente chama de grelha, grade, tem vários jeitos de chamar, né? Eu faço o lixamento de todos esses cantinhos aí, tá vendo? Porque aí geralmente nessas partes que o pessoal não gosta de lixar, tem preguiça, é onde inicia o desplacamento, entendeu? Daí você pode ter problemas aí precoces com o teu carro, entendeu? Quando o material vai curando, faz uma lavada, né? Faz outra lavada e assim vai começar a desplacar nessas etapas aí, nessas partes, entendeu? Então, cara, gaste um pouquinho de tempo, faça o lixamento, que é melhor do que você ter um problema precoce aí no teu trabalho, que seja indesejado ali. Daí você vai tendo que acabar refazer o serviço. Aí finalizando todas essas etapas, esse é o resultado que eu consigo alcançar aí, ó, após todo o taqueamento ali onde ficaram os porozinhos, tá vendo que ficou tampado. Essas pequenas correções tem que ser bem pequenas mesmo, tá, gente? Não pode ser furo muito grande, entendeu? Esse foi o resultado que eu consegui alcançar, ó. Se você curtiu aí, já deixa teu comentário, teu like. Até o próximo vídeo, que será o vídeo da pintura.